Bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso Quarta com Café. Esse programa que de fato fala sobre carreira, mas não é só sobre o que você faz. A gente fala muito de como você se posiciona, como você se comunica e como isso impacta diretamente os seus resultados. E por isso, hoje, estou até emocionado, porque eu vou trazer uma pessoa muito especial, né? Porque nós iremos falar justamente sobre comunicação. E essa pessoa, vocês já vão saber quem é, vocês já vão vê-la, né? É uma pessoa extremamente querida. Eu vou fazer uma apresentação meio formal e depois eu vou falar quem é a Eliana para mim, né? Ela é apresentadora da Rádio Mix há mais de 27 anos. É psicóloga, especialista em voz, comunicação. Já preparou, já treinou um monte de profissionais. Recentemente ela esteve aí nos canais de televisão também, sendo entrevistada, enfim. Ela é, para mim, sinônimo de energia, sinônimo de vitalidade, e vocês vão ver como é gostoso conversar e estar presente com ela. Ela se tornou uma amiga e eu sou muito honrado de poder trazê-la aqui. Então, seja muito bem-vinda, Eliana. Eu vou te chamar, né? E vou parar de te chamar de Eliana, porque eu te chamo de Eli mesmo. Eli, vou te aceitar aqui. Fé. Vamos ver aqui. Muito bem. Olá, bom dia. Deixa eu me ajeitar aqui, porque quando você entra, corta tudo aqui. Mas é isso. Eli, que bom te receber. Eu falei aqui um pouco da questão técnica, mas de verdade, como eu estava falando, você para mim é sinônimo de vitalidade, de energia. Estou muito feliz de estar recebendo você aqui hoje. Né? Acabei de falar que a gente acabou se tornando amigo, cada vez temos mais interações, estamos mais próximos. Mas eu queria saber de verdade de você quem é a Eliana. Ah, a Eliana é essa pessoa que você está vendo aqui agora, que já acorda assim 2 horas antes do primeiro compromisso, vai ali tomar banho, prepara café, já vai meditando assim o que vai fazer durante o dia, como é que vai ser o dia. Eu sou uma pessoa muito organizada, então eu já tenho assim o meu dia listado enquanto eu estou ali no banho pensando. E para mim, todos os dias é uma oportunidade de fazer melhor. Eu tenho uma máxima para mim que é hoje tem que ser melhor que ontem, né? E quando a gente tem esse foco, a gente não se desvia do caminho de perceber que a gente tem muito mais coisas para agradecer, para dar alegria no nosso dia, do que coisas ruins. A gente acorda enxergando, ouvindo, preparando um dia. No meu caso, né, tendo trabalho, tendo emprego, fazendo o que gosta e gostando do que faz, porque muitas vezes você imagina que você vai gostar daquilo e não gosta quando você começa a trabalhar numa determinada atividade. Acho que qualquer momento da vida é momento de você mudar a sua vida ou a sua carreira, de fazer novos amigos. E a propósito, o Jorge aqui é um amigo até agora é virtual. A gente nunca se encontrou pessoalmente, frente a Ainda! frente, ainda, né? Já vou frisar isso, porque eu estou sempre aberta a isso, a fazer novos amigos, a ampliar as possibilidades de me comunicar com pessoas de diferentes setores. E o Jorge é uma pessoa que eu acabei conhecendo dentro de um projeto chamado Conclave, que foi o Christian que nos aproximou. Era Inclusive uma ele tá pessoa que aqui, já ó. tinha me procurado exatamente. Oi, Christian, bom dia para você que está entrando nessa live também aqui, ou até você que está assistindo gravado. O Christian me conheceu quando eu viralizei nas redes sociais. E aí a gente começou a trabalhar estratégias da comunicação e ele me apresentou o Jorge, né? E por falar nisso, quem é a Eli? A Eli, que tem hoje mais de 200 mil seguidores, é a mesma de quando tinha 2.000. Eu procuro responder um a um na medida do possível, só existe a dificuldade de dar conta, porque a demanda é maior, mas eu tenho esse cuidado com as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou muito cuidadosa na maneira do que eu vou dizer, o que eu vou falar para elas,
porque muitas vezes o como você fala é o maior impacto do que exatamente o que você diz. E aí a gente pode bater aquele papo Gente, aqui. Eu e quero olha, desejar bom dia para quem está chegando. e é muito gostoso a gente conversar com ele, porque é isso. Ela é desse jeitinho, desde o dia que eu a conheci. Desde então ela cresceu muito também, né, na questão digital, porque na presencial, quem mora em São Paulo, né, tem a possibilidade de ouvi-la praticamente diariamente, né, e essa questão assim de querer estar junto, de querer abraçar, de querer escutar, né, e quando a gente fala de comunicação é muito disso, né, a gente gostar de ouvir aquilo, né? E ela traz muito essa percepção com essa leveza e simplicidade, assim. Quem vê ali, eu acho que ela até às vezes não tem a noção, né, de quem ela é de fato, por ela realmente ser essa pessoa que você está vendo aqui. Simples, acolhedora, direta, né? E ele é muito disso, viu? Muito obrigado. O Cris está aqui também, né? Vamos dizer assim, o responsável por essa conexão. Eu falei com ela ontem que vou visitá-la, nós vamos marcar para eu visitá-la lá na Rádio Mix. E vou fazer uns stories também, a gente vai bater um papo gostoso ali. Mas, Eli, eu queria saber, né? Você já me falou quem você é, e de fato assina embaixo, é isso, essa simplicidade toda. Mas, cara, hoje eu não consigo desassociar Eliana de comunicação. Não consigo. Toda vez que eu vou fazer, que eu vou falar na minha mentoria, que eu vou falar na minha comunidade sobre comunicação, é como, sabe aquele anjinho que aparece assim nos filmes, nos desenhos, que vem aqui e fica? É como se você aparecesse aqui e ficasse aqui, assim, sabe? E eu só, né, observando. Então não tem como desassociar. É como se fosse um sinônimo, comunicação e Eliane. E eu queria saber de você em que momento da sua vida você percebeu que tinha esse dom da comunicação, que comunicação não era só técnica, como que a comunicação caiu na sua vida? Você lembra que momento que foi? Ou, por exemplo, sempre esteve, mas teve um momento que você falou, putz, é isso. Me Claro. conta um pouquinho. Bom, primeiro eu fui aquela criança tagarela que falava corretamente desde muito cedo. Era uma coisa que a família sempre dizia, né? Nossa, ela fala direitinho as palavras. E eu tinha essa facilidade. Mas quando eu troquei de escola, como muita gente, né, ali na pré-adolescência, eu me fechei bastante. E aí Sério? eu acho que foi um momento que eu me perdi da minha essência e me senti muito triste, vamos dizer assim. Era como se eu não fosse aquilo que eu realmente sou. E isso foi ali dos meus 10 até os 15 para 16 anos. Foi um Aham. período da minha vida em que eu era aquela aluna que não abre a boca na sala de aula, que senta ali nas primeiras carteiras, mas só fala se o professor solicitar. Mas sempre tinha muita facilidade de me expressar. Então, quando tinha chamada oral, a turma da classe torcia para o professor me sortear, porque eu sempre explicava muito bem as coisas e muita gente que tinha dificuldade de entender um conteúdo, mesmo que não fosse da área da comunicação, por exemplo, entender fórmulas de matemática, falava: Aham. quando eu sento para estudar com você, tudo parece fácil. Talvez pela forma ou pela leveza que eu dou na maneira de explicar as coisas. Eu sempre fui muito didática, assim, o meu Legal. jeito, assim, acho que é Aham. da minha natureza, né? Apesar de eu ter feito magistério, eu acho que isso não foi adquirido no magistério, ele foi aprimorado no magistério. Sim, sim. Mas quando eu tinha ali os meus 15 anos, eu sempre gostei de acordar ouvindo rádio, ouvindo as notícias, e eu sempre prestei muita atenção. E isso eu estou falando lá nos anos 80, há muito tempo atrás. Talvez muitos de vocês que estão aqui na live nem tinham nascido, só Sim. existiam vozes masculinas. E Sim. aquilo nem era motivo de questionamento para mim, Uhum. porque era tão normal, as pessoas normalizavam tanto o fato dos homens trabalharem e as mulheres ficarem em casa, que para mim, eu ligava o rádio já esperando ouvir aquelas vozes que eu ouvia diariamente. Até o dia em que eu ouvi uma mulher apresentando. O dia que eu ouvi, acendeu aquela lâmpadazinha assim, opa, mulher também pode fazer isso. Que legal. Gostei. E foi aí que eu pedi para minha mãe, eu tinha 15 anos de idade, para visitar uma emissora de rádio. Aí o dia que eu visitei,
que eu entrei na emissora e olhei aquele estúdio ao vivo, aquilo me deu uma emoção tão grande, um tipo de um sentimento de uau, é isso que eu quero fazer. É exatamente isso que eu quero fazer. E eu já entrei de cara em uma rádio que o locutor falava e operava. Era uma das primeiras FMs que faziam o ao vivo em São Paulo, Aham. que foi a extinta Rádio Cidade. Ali eu tive Nossa, na essa Rádio Cidade. certeza dentro de mim. Sim. Mas eu queria ter a certeza da certeza, digamos assim. E aí eu fui pegar as minhas anotações, o meu caderninho, que inclusive, para quem está assistindo a live e tiver curiosidade, pode ver alguns recortes do programa que eu participei do De Noite com E o foi Danilo muito Gentili. Eu legal. anotava a programação. E eu sempre tive uma caligrafia bem bonitinha ali, né? Elogiada e tal. E eu levei esse caderno e o coordenador olhou para mim e fez assim: eu fiz faculdade de rádio e TV, que ainda não tem aqui no Brasil, detalhe, não tinha na Olha. época. Eu aprendi a fazer isso que você fez. Chama-se rádio escuta. A gente ouve uma rádio para entender o padrão de funcionamento da emissora. E eu fiz Que aquilo legal. intuitivamente. Inconsciente. Então, aquilo, para mim, deu uma certeza muito grande do tipo, cara, eu posso estudar outras coisas, eu posso fazer várias coisas. Eu sei que eu sou dedicada, onde eu botar a mão, eu vou realmente me empenhar para fazer o meu melhor. Mas o que eu gosto de verdade, o que faz o meu olho brilhar, o que faz o meu coração acelerar, é isso aqui. Ali eu tive certeza absoluta e essa certeza nunca saiu de dentro de mim, até hoje. Até hoje. Eu posso trabalhar, vou dar um exemplo. Hã? Nesse domingo, por uma coincidência do padrão da emissora e tal, eu fui a única dos titulares, que trabalha todos os dias, que trabalhou no domingo de Páscoa. O Aham. resto, quem veio antes de mim, depois de mim ou junto comigo, eram os nossos folguistas. Estava a equipe inteira de folga. Mas, em compensação, é o único domingo deste mês que eu trabalhei. Não pense que eu fui, nossa, eu sou a pessoa que mais tem anos de casa, me colocaram aqui para trabalhar. Gente, Sim. quando você escolhe uma profissão, a natureza da sua profissão precisa ser respeitada. Olha, Não tem esse é melhor do que aquele. Esse locutor merece privilégio porque está há X anos ou por isso. Quando você abraça esse sentimento, você consegue ir para o ar fazendo o seu melhor, independente do dia e da hora. E quem trabalha comigo sabe, eu nunca entro no ar chateada, reclamando, absolutamente nada. Eu sempre penso, como é que eu posso melhorar o meu ambiente? Ah, é domingo de Páscoa? Ah, vou levar uma colomba de Páscoa ou um ovo de Páscoa, vou abrir com os colegas. E eu vou lá legal. e eu compro. Ah, não, eu vou levar? Ninguém leva. Eu não estou preocupada com quem Sim. traz ou quem não traz. Eu me preocupo com o que eu vou entregar. E se aquilo que eu entrego puder melhorar um pouquinho o ambiente ou as pessoas, eu já cumpri a minha meta do dia. Eli, você falou duas coisas assim muito importantes. Assim, primeira coisa é que você me disse, né, é uma das coisas que eu peço para as pessoas, né, e falo muito das pessoas observarem, né, esses talentos naturais, né? Então você me disse que desde a infância, de certa forma, você tinha essas habilidades, né? Era tagarela, se comunicava, você percebia que as pessoas meio que já queriam te empurrar para aquilo, né? Não, chama ela, ó, ela vai falar, ela não sei o quê. E a gente não percebe muito disso, né? Porque como é natural nosso, a gente não tem essa consciência de que é algo que se destaca, né? Então é importante, eu trago as pessoas, eu criei esse programa justamente para mostrar que em diversas áreas da vida, independente da profissão, da carreira, existe uma estrutura que se repete, que é comum, como essa que você falou, de ter esse talento natural. A outra coisa é esse evento que você falou, específico, mas acredito que tiveram inúmeros eventos dessa forma, aonde a gente não divide. Quando a gente encontra, né, e a gente se encontra, vamos dizer assim, na nossa área profissional, não tem divisão, né, de tipo assim, Uhum. ah, não, agora eu apertei o botão, você é a Eli radialista. É uma coisa só, porque a gente vive numa eterna briga, né, de entender, de passear, não, isso aqui nesse momento não, ah, isso aqui não é agora. Então, assim, quando a gente integra tudo, né, porque vai fazendo sentido, porque não adianta você integrar uma coisa sua que não é seu, né, ou que não faz sentido, aí sim fica ruim,
Mas quando você começa a observar, caiu uma ficha, eu sou comunicador, eu trabalho na rádio, isso é o que eu amo fazer, isso faz parte de mim. Você vai levando a vida muito mais fluida. Porque com certeza vai ter uma segunda-feira ou uma terça-feira que você não vai estar na rádio e aquilo que você poderia ter feito num domingo de Páscoa, você vai conseguir fazer com a mesma leveza. Então, isso é muito importante a gente deixar aqui registrado, porque é muito do que eu acredito e você está mostrando e nos trazendo que é o que você vive na prática. Porque Sim, às vezes fica aquela coisa assim, não, é só um discurso do Jorge, ele está falando, mas ninguém vive isso. Mas não, é possível, certo? muito, muito. E são coisas que eu carrego até na minha segunda profissão, digamos assim, porque eu sou psicóloga, minha formação é essa. Eu entrei na faculdade de psicologia quando eu terminei o curso de magistério, eu tinha prestado filosofia e psicologia. E Uhum. aí me bateu aquela coisa de, poxa, filosofia, eu só vou poder dar aula. Eu até gosto, mas a psicologia vai me abrir um leque maior. Eu posso dar aulas também, mas eu posso trabalhar com pessoas. E eu fui descobrindo que eu gosto muito de trabalhar no individual também. Legal. O coletivo é na rádio, mas o individual, quando você trabalha com uma pessoa, você vê que quando ela desenvolve a maneira dela de comunicar, ela melhora os relacionamentos da vida dela, ela melhora com as amizades, com a família, no trabalho, na proatividade, porque ela começa a saber exatamente como se expressar. E tem uma coisa que eu costumo falar bastante, né? Eu estou caminhando cada vez mais para mentoria individualizada, eu até faço a Uhum. de grupo, tem uns conteúdos de aula que a pessoa pode comprar e assistir, mas a mentoria individual, eu vou ali ter uma primeira entrevista para saber exatamente o que a pessoa precisa dentro do contexto de vida dela e vou Uhum. trabalhar aquilo com ela, porque é ali que ela vai poder mudar. E muitas vezes a pessoa quer uma fórmula mágica e não tem. Porque imagina uma pessoa que passou 40 anos da vida dela travada na comunicação, ela quer em 3, 4 encontros se libertar disso. Não tem como, eu não posso, não sou tenda de milagre. Então, eu sou bem transparente. Olha, a gente pode combinar um pacote de 10 a 20 encontros e aí a gente vai trabalhar especificamente algumas coisas como o que eu preciso falar, né? Isso que eu estou querendo falar, realmente eu preciso dizer, vai acrescentar algo de transformação nessa relação com a pessoa para quem eu vou dizer? Como eu vou dizer isso aqui? Porque o como muda tudo. Às vezes você diz com leveza uma coisa que é pesada, bastante pesada, e você diz com leveza, porque Sim. você está enxergando a coisa por um outro prisma. E eu vou até aqui dar um exemplo sobre isso, mas eu só vou Uhum. dar continuidade, que é o que dizer, o como dizer, o quando eu vou dizer isso. Não vou dizer na frente de todo mundo. Elogio pode. Elogio faça diante dos outros. Mas Sim. crítica, chama no um a um e sempre tenha em mente que para cada crítica que você fizer, dê uma sugestão de melhora para a pessoa. Isso é Porque a importante. crítica pela crítica, ela é destrutiva. Mas a crítica que vem acompanhada de algo, olha, você já pensou em fazer desse jeito? Ela pode ser extremamente produtiva, libertadora, para que a outra pessoa tente fazer de uma outra forma. E mais importante do que o porquê disto é o para Uhum. quê. Para que eu preciso falar isso aqui? Eu realmente tenho que dizer isso? Porque às vezes o silêncio é a melhor forma de É comunicação. uma comunicação, exatamente, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu não escolhi nada. Mas você fez uma escolha. O de não escolher já De é não. uma comunicação, né? O silêncio é como uma comunicação. Então é importante você dizer isso, porque assim, eu ia te perguntar se existe uma receitinha, né? Então, na verdade, a gente precisa entender muito o contexto e quem vai comunicar. Porque senão Isso. fica muito, né? E hoje em dia, Eli, eu não sei se você tem essa impressão, que as pessoas elas meio que buscam fórmulas mágicas primeiro, e elas buscam sempre assim, ó, bom, então vamos lá, Eli está fazendo desse jeito, então eu vou copiar igualzinho que ela está fazendo, porque está dando certo. Ah, o Jorge está falando desse jeito, então eu vou copiar daquele. E aí fica uma coisa muito repetitiva, a gente, artificial, e a gente consegue identificar a não autenticidade daquilo.
Exatamente, porque você percebe que a pessoa está copiando e aquilo não é ela. E você só consegue ter uma comunicação verdadeira que impacta o outro quando você é aquilo que você é. A pessoa sente, né? Isso aqui está sendo dito da boca para fora, né? Isso precisa ser dito quando você fala algo que você fez. A pessoa que está na dúvida, será que aquela atitude é isso? Você confirma, você traz certeza e segurança. E Sim. também traz segurança, e principalmente, se a sua ação está congruente, está lado a lado com a sua fala. Porque aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra, ela perdeu toda a credibilidade, né? E quando eu estava dizendo de falar de coisas difíceis que impactam, eu vou fazer um parêntese aqui de uma coisa que eu comentando com um colega de trabalho ontem, eu disse assim, as pessoas ao meu redor, na minha família, estão envelhecendo, né? Meu pai vai fazer 90, minha mãe está com 86, a tia que está com 92 está numa ILPI, uma instituição de longa permanência do idoso, há alguns meses, está com Uhum. 92 anos, o irmão mais velho do meu pai, 94, uma tia minha ficou viúva semana passada, o marido tinha quase 80. Então, o que está acontecendo? As pessoas ao redor estão envelhecendo e a Uhum. gente só percebe quando começa a impactar que, poxa, mas eu falei isso aqui para você, e a gente tem uma dificuldade de entender que o pai e a mãe estão perdendo aquela compreensão que eles tinham, porque eles eram nossos modelos, e eles começam a não reagir mais da mesma forma, porque eles vão ficando mais lentos para tudo, inclusive para pensar, para falar, para comer. Se eles comem Sim. rápido, eles podem engasgar. E aí eu soltei a seguinte frase: o governo fala tanto em creche, né? Sem querer tomar partido de Uhum. qualquer coisa governista, mas é uma coisa que a gente precisa prestar atenção, que a população está envelhecendo, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Meu pai teve 4 irmãos, minha mãe teve 8. E meus pais mesmo tiveram só 2 filhas. A minha irmã não tem filhos, só eu tenho uma. Então, assim, tá Sim, funilando. muito, e Vai muito chegar rápido. uma hora que não tem quem cuide. E nós vamos precisar, anota essa frase que eu estou falando. A gente vai precisar muito mais de instituição de longa permanência do idoso do que de creche. Oi? Né? Não, Creche para não, botar meu filhinho para trabalhar. Creche para botar meu idosinho para eu poder trabalhar. é, Vai precisar, gente. E ninguém está abrindo os olhos para isso. E isso daqui 5, 10 anos vai se tornar um problemaço se ninguém prestar atenção. Ah, é, mas é cruel dizer isso. Gente, é muito desgastante para quem cuida. Desgastante emocionalmente, porque a pessoa que você conhecia não está mais lá. E é sim, desgastante fisicamente, porque uma criança, você diz, senta aí e come. Ela obedece, porque ela tem você como referência. O idoso vai falar, você não manda em mim. Eu faço como eu quero. E exatamente. vai debater com você, e você vai ficar irritado, e aquilo vai virar uma briga. E quando ele está com uma pessoa neutra, como se fosse um médico, uma enfermeira na instituição, ele É obedece. diferente. E assim, coincidentemente ou não, você tocou nesse assunto, e recentemente eu estou tendo, né? É uma questão familiar muito importante, justamente, né, por conta disso, doenças, enfim, né? Nós somos em 4 irmãos, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a gente sabe como funciona. E de fato, não é que isso vai ser um problema, isso já está sendo um problema. Então, assim, é muito importante você dizer, eu acho que assim, faço suas as minhas palavras também, a gente precisa começar a observar, porque inclusive nós vamos chegar nesse momento, né? Sim, Então, uma das coisas que eu tenho buscado muito entender, né, e conversar até com a minha esposa, porque essa geração dos nossos pais, dos nossos avós, enfim, é uma geração muito diferente, né? Onde não se preocupava muito com isso. E aonde se tinha muitos filhos também. Então, assim, mesmo nós tendo filhos, poucos ou não, nós temos também que ter essa consciência da responsabilidade da gente de não jogar isso para eles, assim. Então, todas essas iniciativas, essas coisas que você tem dito, né, que precisa, realmente é algo que a gente precisa olhar como sociedade mesmo. Porque, como você falou, eu tenho 2 filhos, você tem uma filha. Mas e quem não tem? Cada dia mais tem pessoas que não estão tendo filhos, enfim. E até mesmo tendo filhos, eu acho que existe um cuidado que nós precisamos olhar mesmo. E a forma como a gente fala isso, como a gente comunica isso,
né? A gente pode, eu costumo dizer assim, né? Nós somos a história que nós contamos da nossa própria história. Então, você vai entender onde eu quero chegar. Porque antigamente eu contava a minha história como uma história de drama, uma história de terror, né? Eu já passei fome, já, enfim, já tive. Eu contava aquela história colocando num papel de vítima, uma história triste, né? E hoje eu conto a mesma história como um filme de ação, né? De superação, com pitadas de comédia. É a mesma história. Então, quando a gente fala de comunicação, que é o que você está trazendo, a gente pode trazer essa situação né, dos idosos e tudo mais, e a gente pode contar uma história, né, como assim, um drama melodramático e focar numa dor, ou a gente pode contar a mesma situação e focar numa solução futura, né? Exato. E aí ele me conta uma coisa, assim, porque, meu, são anos, né? Uma vida, né, de experiência em comunicação. E eu estou só engatinhando nesse quesito. Quando a gente olha para as pessoas, e você convive com muita gente, você interage com muitas pessoas, né? Tem essa questão da psicologia também, que depois a gente pode até falar um pouco como isso tudo surgiu e o que isso agrega na sua comunicação e no seu trabalho. Mas qual que é o erro mais comum que você percebe que acontece nos profissionais quando a gente fala de comunicação? Porque assim, ó, se eu pegar um casal e falar assim, qual que é o maior problema? Comunicação. Se eu for numa empresa, eu falo, qual que é o maior problema entre os funcionários né, e a chefia? Comunicação. Quando eu falo em parceria entre empresas que não está dando certo, qual que é o maior problema? Comunicação. Então, a comunicação em si é um problema generalizado em todas as camadas, em todos os níveis, em todas as idades, porque a gente não aprende comunicação em nenhum lugar. Não existe uma escola, né, natural, a gente pode buscar cursos e tudo mais, né, temos profissionais muito capacitados, mas é uma confusão generalizada. Os casais terminam porque faltava comunicação. Uma amizade terminou porque brigou, faltou comunicação. Qual que é esse erro mais comum que você percebe que existe assim, que você possa, ou existe ou não existe? Como você vê isso? Eu vejo que as pessoas se melindram muito quando você diz alguma coisa diretamente, ao invés dela se observar e admitir que aquilo realmente acontece, é como se você estivesse fazendo uma crítica negativa. E as pessoas muitas vezes fazem isso. Quanto maior a intimidade, mais a pessoa chega e fala para o outro: Nossa, mas que desorganização! Por que que você largou essa xícara aqui, por exemplo? Uhum. Precisa falar dessa forma, né? É, eu vou dar um exemplo de leveza, né? Quando eu tô com o meu atual namorado ou parceiro, às vezes eu brinco e falo assim: Olha essa cama desarrumada, você me ajudou a bagunçar, agora vem aqui, ó. Vamos arrumar junto, a gente bagunçou junto, né? E aí, ele que não tá, ou não estava habituado, né, a fazer isso, porque eu sou de uma geração onde tinha ainda Sim, aquela coisa de criação, a tudo dona isso. de casa é a mãe, ela que faz tudo dentro de casa e o pai só trabalha e traz o dinheiro e paga a conta, né? Eu já sou da geração que faz as duas coisas, porque eu sempre trabalhei fora. Então, assim, mas a gente recebe esse modelo e muitas vezes o homem vem esperando isso porque a própria mãe dele ou dela Sim. fez isso, vai lá e arruma a cama. Não, deixa que eu faço, você não arrumou direito. E aí vai lá e faz. E uma coisa é você falar, pô, você bagunçou e vai largar desse jeito? Tudo sou eu que tenho que fazer? É um jeito agressivo. Agora, Sim. se você fala assim, você ajudou a bagunçar, né? Porque você também dormiu lá, tá tudo amarrotado, vem cá, me ajuda aqui. Isso tem uma leveza. E a outra pessoa, às vezes, dá risada, vem e faz, né? É a maneira. Só que o que mais acontece no meu modo de enxergar é eu tenho uma dificuldade com você, né? Vamos supor, hipoteticamente, que eu estou com uma dificuldade de comunicação com o Jorge, que está aqui falando Uhum. comigo. Aí eu vou lá, eu tenho um amigo em comum, o Christian, e eu falo pro Christian: Pô, Christian, você viu o que o Jorge fez? Pô, cara, que chato, né? Gente, fala pra pessoa. Dá a oportunidade da pessoa consertar aquilo. Mas é a embalagem. Chega e fala: Ô Jorge, sabe aquele dia que você falou tal coisa na frente do Christian? Eu me senti desconfortável, cara. Porque eu tinha contado aquilo só pra você. Você se tocou? Aí, de repente, ele pode dizer:
Nossa, desculpa, não tinha percebido. Tá bom, assim, mas você toma esse cuidado da próxima vez? Muda tudo. Muda. A pessoa, quando falar com você, vai falar: Nossa, cara, né? Não é xingar, não é brigar, não é levantar tom de voz, porque quando você faz isto, a outra pessoa que está te ouvindo, ela arma uma muralha contra você e não te ouve. Então, a comunicação se fecha ali. Você fecha a porta quando você usa palavras de baixo calão, o famoso palavrão, né? Uhum. Ou quando você aumenta o tom de voz, ou fala num tom agressivo, e também acaba e destrói quando você conta para alguém. E vamos imaginar nessa situação hipotética que o Christian chega e fala: Pô, Jorge, a Eliana comentou tal coisa. Aí o Jorge vai olhar aí: Pô, por que ela não falou para mim? A gente é tão amigo, por que a gente não falou? Então, eu penso que seja o que for, a gente tem que Uhum. falar. E para quem é chefe, para quem trabalha em cargos de comando, Gestão, aham. se abra para ouvir o que a pessoa tem para te dizer e não de um, do grupo. Às vezes, aquele um que te trouxe o problema, ele só está sendo o porta-voz do que está acontecendo na equipe inteira e Exatamente. você não está se tocando, Nossa, né? é muito importante você falar isso. Eu acho que assim, eu acho que então a gente poderia meio que, de certa forma, dizer que o maior problema é a falta de autorresponsabilidade Isso. na comunicação. Porque pensa assim, eu costumo dizer, porque tudo bem, ó. Então eu costumo dizer assim, ó, as pessoas, né, existem três tipos de pessoa que falam as coisas pra gente, que comunicam as coisas pra gente, que nos dão feedback. Primeiro, aquelas pessoas que elas não estão nem aí para você, elas chegam e falam uma coisa que não é nem para você, você só foi o gatilho. Então, eu costumo dizer que essas pessoas elas vêm e cospem em você e você fica se limpando ali, fica nervoso e tudo mais. Então, a gente precisa entender quem são essas pessoas, porque às vezes, é como você falou, às vezes não é nem sobre você só foi o gatilho. E quando a gente entende, tem a sabedoria de observar isso, cara, a gente evita um monte de problemas. Segundo, as pessoas que amam a gente, que querem o nosso bem, que querem que você melhore de alguma forma, mas ela não tem recurso, né? Normalmente é os nossos pais, avós, tios, amigos, muitas vezes, que chegam e querem que a Eliana melhore o negócio. Eliana, eu tô vendo que você vai bater a cabeça naquela parede, mulher, eu não sei como te falar, simplesmente eu grito e falo, não vai bater, cuidado e tal, né? E tem as pessoas que amam, né, querem o seu bem e têm recursos. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a focar muito mais na mensagem do que na forma como está sendo colocado. Porque tudo Uhum. bem, é muito ruim, por exemplo, se a minha esposa abre aqui a porta agora e começa a falar assim, pô, Jorge, você está fazendo uma live, não sei o quê, né? Só que, poxa, e eu olho e falo, calma, ela não tem recursos ou está nervosa, tudo mais, mas ela está me trazendo algo que talvez, se eu olhar, observar, eu posso crescer e essa relação pode melhorar, né? Então, quando você me fala disso, claro, nós temos a responsabilidade de cada vez mais saber como falar. Igual você falou, né? Como falar, por que falar, quando falar. Mas isso é uma coisa que, assim, se a gente ficar esperando ouvir as pessoas na hora que ela acerta tudo isso, a gente também deixa de crescer. Uhum. E Uhum. se a gente sabe isso, né, que é o que você está trazendo para a gente, isso é muito legal, porque essa live ela vai ficar gravada no Instagram, depois vai para a plataforma da comunidade aberta lá para todo mundo ouvir os programas. Então, assim, se você voltar a entender os pontos que ele falou, você já pode, né, deixar de ser aquela pessoa que sai metralhando qualquer coisa a qualquer momento. Uhum. Exato. E aí, se você é um gestor, que nem você usando o seu exemplo, se você é um gestor e percebe que a Eliana veio falar um negócio, ao invés de você focar na pessoa que veio fazer, da forma como ela veio fazer, e você focar na mensagem, você começa a observar, né? Poxa, será que é só ele que está pensando isso? Aí você Exato. chama mais outro, começa a ouvir, e aí você melhora a questão. Então, esse problema que eu falei, né, que você disse que é assim, milindre, né, deixar, pô, não vou falar para ele, vou falar para o Cris, é um pouco dessa responsabilidade, tanto de você saber, né, falar, mas também mesmo
se a pessoa não chegue, né, não saiba falar para você, você entender a mensagem. Faz sentido ou eu estou viajando na maionese? Totalmente, não está viajando nada, não. É exatamente isso. É você saber onde é que eu posso mudar. Quando alguém coloca para você, te entrega um pacotinho de culpa, vamos chamar assim, ou te Uhum. responsabiliza, ó, isso aqui é teu. Ao invés da gente reagir negativamente, ah, não é meu não, feito batata quente, querer jogar na mão de outra pessoa, talvez olhar para aquilo e falar, tá, se é meu, tá na minha mão. Se é meu, eu posso mudar. Essa caneca é minha. Eu posso colocar água, eu posso colocar chá, eu posso colocar café, eu posso colocar leite. Eu posso escolher o que eu vou colocar aqui. E é sobre isso. É você tomar para você a responsabilidade. E quando você enxerga isso na comunicação, a comunicação se torna doce, leve, agradável, porque você tem a oportunidade de melhorar e dá ao outro a oportunidade também de melhorar aquilo. Eu penso que mais do que os funcionários terem a liberdade de expressar algo para um gestor, os gestores precisam descer um pouquinho da soberba e olhar para o fato de que ele também é humano, ele também trabalha na mesma empresa, e se aquela empresa for adiante, vai ser bom para todos, inclusive para ele, e que ele comanda, mas se ele der comandos que ninguém executa, aquilo que ele falou cai no limbo. Exatamente. Então ele precisa daquelas pessoas, e se ele tiver essas pessoas ao lado dele, ele vai construir coisas muito melhores. Então eu penso que esse é o grande diferencial. E como psicóloga me preocupa muito uma coisa que eu venho ouvindo Uhum. cada vez mais e exacerbou pós-pandemia. Ai, a minha bateria social gasta muito rápido. Ai, eu não tenho paciência de lidar com pessoas. Então, você não tem paciência com você mesmo, porque começa que você é uma pessoa. Sim. Então, isso eu acho um Fuga. problemão, porque você vai ficar com um bando de pessoas ao seu redor que você não comunica. Ah, eu prefiro lidar com a máquina. Claro, a máquina você vai lá e programa, e ela faz a programação que você executou. Mas eu vou dar um exemplo, e se quem está aqui assistindo a live não viu que eu coloquei ali, eu tive um problema com a companhia aérea que eu viajei, a última Sim. viagem que eu fiz para o Canadá no início de março, onde houve um cancelamento por engano da pessoa do meu primeiro trecho de ida, e como é que eu ia voltar de um lugar para o qual eu não fui, e eu tive que resolver e agora vou ter que processar. Só que quando eu cheguei no Canadá não tinha um humano para resolver aquilo, e até agora já passou mais de um mês do ocorrido, está quase batendo um mês que eu descobri que foi cancelado. Aliás, descobri no dia do embarque, e não tem um humano que me dê a solução. A senhora entra lá no site e preenche. Quando você preenche, nos campos não tem aquilo que você exatamente precisa. Então, assim, gente, como assim as pessoas estão Não. querendo cada vez mais desenvolver aplicativos para lidar menos com seres humanos? E é uma Tá, e quem vai dicotomia. plantar? Quem vai Sim. colher? Quem vai cozinhar? Vai ser tudo robô? Então a Não, gente não precisa mais de gente no mundo. exatamente. E é uma dicotomia, né? Porque ao mesmo tempo que você falou da bateria social, que as pessoas estão cada vez mais se afastando, elas estão com medo da inteligência artificial e das máquinas ocuparem o lugar dela. Então, como assim? Se você já está, por si só, se afastando do seu lugar, em teoria você não deveria ter medo, porque você está fazendo isso. Só Exato. que a pessoa, né, ela se afasta e ao mesmo tempo ela está com medo. Né? Ah, vou ser substituído por uma máquina. É, mas não é o que você está buscando, se afastar cada vez mais das pessoas? Então, uma máquina pode te substituir. Porque no final das contas, Eli, o que vai acontecer? A inteligência artificial, as máquinas, elas vão estar entre nós. Isso é fato. E o que vai sobrar para nós, seres humanos? Sermos humanos. Né? E se a pessoa ela não quer ser humana, porque ser humano é isso, é interagir, é conversar, é se emocionar, é escutar, né? É brigar, é ter toda essa É chorar, é dar complexidade, risada, exato. toda essa complexidade. Então, assim, não faz muito sentido, né? Então, uma coisa que eu anotei aqui que, assim, acho que pode ser até a frase desse episódio. Se é meu,
está na minha mão, que foi o que você falou. Porque é isso, as pessoas, né, percebem às vezes que o problema, né, o que ela tem a possibilidade de fazer algo diferente, mas ela terceiriza. Sim, ou culpa alguém, né? Ah, eu sou assim porque meu pai ou minha mãe. Ah, eu sou assim porque aconteceu. Gente, mais um detalhe. Sabe aquilo que eu falei lá no começo da live? Hoje tem que ser melhor que ontem. Assim, Uhum. o ontem, o passado, não dá para mudar, já foi. O Já. passado tem que ficar no passado. Você tem que olhar para o agora, porque esse momento, a hora que a gente acabar a live já passou, já vai virar passado. O presente vai ser o seu passado recente. E ele também é a semente do seu futuro. Então é ali que você tem que focar. É no presente, é tudo que a gente tem. Não, Ah, mas eu não vou ensinar. Eu não vou ensinar porque alguém vai me imitar. Pode imitar como quiser, não vai ser eu. Não vai é, ser eu. A minha essência está aqui. Isso ninguém tira. E só o que é seu verdadeiramente você consegue doar. Porque você exatamente. doa, distribui, aquilo se torna é uma coisa meio louca, até, né? Que assim, quanto mais eu dou, mais eu tenho. Mas como assim? Quanto mais eu dou, mais eu tenho? É, É a frase que eu falo, exatamente. ele dividir para multiplicar. Quanto mais eu divido, mais eu multiplico. As pessoas não entendem isso. É porque vamos dizer assim, é uma equação contra-intuitiva, né? Mas é uma equação que funciona. Começa a experimentar isso, é igual você falou, quanto mais eu dou, mais eu recebo. É muito, assim, no começo, quando isso veio até mim, quando eu comecei a observar, as pessoas falavam isso para mim, eu falava assim, mas não faz sentido. Até eu começar a colocar em prática. E aí a gente perceber a diferença. Então isso é muito importante que você trouxe, porque assim, não existe outra pessoa igualzinha a você. Nem se você tiver um irmão gêmeo, trigêmeo, não é igual. E eu já estudei com um casal de gêmeos, né, na escola e tudo mais. E eu costumo dizer que é muito engraçado, porque assim, eu entrei numa escola e eram duas meninas, eram gêmeas e elas circulavam na escola, elas não eram da minha turma, e a gente se perdia, porque a gente não convivia com elas e achavam que eram iguais. Quando no ano posterior elas ficaram na mesma turma, cara, a gente entendia e conseguia observar e saber aonde tivesse quilômetros de distância quem era uma, quem era outra. Então, às vezes é isso, né? Você se permitir estar perto da pessoa para você realmente entender que ela é uma pessoa diferente. E nem só, né? A gente não é o mesmo. Eu não sou a mesma Eliana de 10 anos atrás. Eu não sou a mesma Eliana de 30 anos atrás. E pasme, é aquilo que eu falei no início lá, eu já fui tímida. Eu fui uma criança que no início ali da pré-adolescência era muito tímida. Não Não, não é combina possível. comigo. Hoje, é assim, eu sou cara de pau para algumas coisas, de chegar e falar mesmo, mas não falar de forma agressiva, mas de Uhum. expressar. Então, a gente muda o tempo todo e que bom que a gente muda. Você fez um comentário de que assim, os nossos pais, ou existe o preconceito ali no momento que a gente falou de instituição, isso e aquilo, Uhum. mas eles não vivenciaram essa questão de cuidar de alguém 80 a mais, porque ninguém chegava nessa idade. Então, eles também não Exatamente. sabem dizer para a gente como é que faz. Quando você vai ter um filho, você planeja. E se você não planejou e ele veio de surpresa, você tem ali os meses da gravidez para se preparar para aquele momento da chegada e aprender a trocar fralda, comprar mamadeira e etc e tal. Mas a gente não tem esse preparo para cuidar da velhice. Então a gente fica perdido. E se a gente souber ensinar os outros e agregar, a gente vai chegar num lugar muito melhor. A vida é dinâmica. A vida não é estática. Então, o que eu sou hoje não é o que eu fui ontem, E né? é muito legal você falar isso, ali, porque assim, ó, da mesma forma que você tipo assim, é quase, né, difícil de acreditar que você foi tímida. Eu também já fui tímido, de assim, realmente, né? E as pessoas olham para mim quando eu falo assim, poxa, eu sou tímido, eu era tímido e tudo mais, as pessoas não acreditam. Hoje eu uso aquela tática dos 10 segundos, né? Eu tô em um lugar, numa roda, né, ou numa, sei lá, em algum lugar, as pessoas perguntam assim, alguém quer falar alguma coisa? Eu espero 15 segundos.
Se ninguém quer começar, eu falar, eu sou a pessoa que vou lá e estimulo, né, a interação. Mas antigamente, né, você deve ser dessa época que na escola tinham tablados, né? Cara, eu tinha dificuldade de subir no tablado para apresentar um trabalho, eu nem ia falar, eu só ia ter que ficar lá com as pessoas. Mas eu, né, de tão. E aí, como você falou, nós vamos criando versões de nós mesmos, né? E da onde que você acredita, Eli? Porque no final, a falta de, né, a falta de se comunicar, né, o receio de falar, até mesmo de chegar aqui, né, e falar para todo mundo, poxa, eu já fui tímido, não sou mais, né? E tal, tive os meus problemas, né, e tal. É o medo, né? O medo de se expor, o medo de falar. Da onde que você acredita que vem isso, assim? A pessoa tem Medo do medo. julgamento, das represálias que a gente tomou na infância, né? Eu tomei várias. Eu chegava, meu pai chegava do trabalho, eu estava dançando, ouvindo música alta. Menina, para de dançar, vai estudar, né? É, até de chefe também. Você vai ficar dançando no estúdio, as pessoas vão pensar que isso aqui é uma brincadeira. Eu falava, não, não é uma brincadeira, porque eu foco na performance do que vai para o ar para quem está ouvindo, e depois que eu terminei a minha fala, eu danço, eu ouço a música alta, afinal de contas eu trabalho com música, eu sou aquilo que eu sou. Então, eu imagino que se eu estou me divertindo e estou feliz de estar ouvindo aquilo, quem está do outro lado também vai estar. Né? É um outro viés. Claro que depois de um tempo ele entendeu, mas no primeiro impacto é isso que vem. Né? Por quê? Qual era, nos tempos ali, eu nasci nos anos 60, então o que acontecia? Né? Isso aqui não vai te dar dinheiro, isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Você vai querer ser o quê? Uma dançarina? Não, não era isso. Né? Ou Uhum. você vai trabalhar em rádio, isso é profissão de homem. Como que você vai se meter lá? Você é toda delicada, feminina. Eu não perdi a minha delicadeza e a feminilidade por estar convivendo com vários homens ali, Isso é né? importante. E assim, cada um tem que ser o que é. E eu sempre fui delicada, feminina, eu sou pequena de tamanho e tal. A minha essência tá ali, onde eu estiver. Não tem a Eliana que está na live com o Jorge, a Eliana que está no ar ao vivo, a Eliana que está. A essência minha é a mesma em qualquer lugar. Óbvio que se eu estou atendendo no meu consultório, eu estou ali mais para ouvir do que para falar e entender a Uhum. dinâmica do paciente e estou no um a um. Se eu estou no ar ao vivo, eu estou falando para várias pessoas que eu não estou sequer vendo ou tendo a noção. Mas eu estou falando para muita gente. Eu não estou ouvindo as pessoas, mas as pessoas estão me ouvindo. Então, são momentos diferentes onde você tem que saber qual é o propósito da tua comunicação naquele momento. Legal. E aí, eu também, como daqui a pouco eu vou sair para ir trabalhar, para entrar no ar ao vivo, a gente está aí com alguns minutos só para terminar a live, que eu acho que a gente até pode marcar Ficaria a outro tarde, a café em manhã outro inteira. momento, né? E por falar em café, assim, eu sou uma pessoa que, primeira coisa que faz é toma banho, toma seu café. Não tomo café puro, eu costumo tomar com leite, porque eu tenho refluxo, mas eu antes de entrar no ar, ou agora que eu estou aqui fazendo a Uhum. live, eu estou tomando um chá. Por quê? O chá limpa, então eu fiz um chá de maçã, a maçã ajuda na voz. Eu costumo comer fruta, então cortei uma frutinha aqui, estou comendo Ah, todo dia. Eu consumo açúcar, eu adoro coisas doces, mas hoje eu tenho a consciência de uma sobremesa no dia, após o almoço. Foi o horário que eu escolhi. O restante do dia eu não como açúcar em si, nem docinho, nem chocolate, uhum. nem colocar açúcar no café ou no chá. Por quê? Eu venho de uma família que tem muita gente que ficou diabética. Aham. Na família da minha mãe, por exemplo, entre 9 filhos da minha avó, 8 estão Nossa. pré-diabéticos ou diabéticos. Então, isso acendeu um sinal de eu preciso me cuidar se eu quero ter qualidade de vida. E onde isso impacta na minha comunicação? A minha qualidade de voz permaneceu jovial ao longo dos anos, sem muita modificação, por conta desses Desse cuidados cuidado. de não tomar principalmente leite ou chocolate durante o momento que eu estou no ar, porque ele engrossa a saliva e muda a qualidade vocal. Então, eu Olha. dou preferência para a água, para o chá. Não tomo gelado. Eu posso até misturar meio a meio e tomar uma água fresca, mas eu não coloco gelo nas coisas. Eu tenho um cuidado de comer devagar,
por conta de ter refluxo, de ter uma tendência a ter refluxo. E o Aham. refluxo é aquela coisa que sobe depois que a gente comeu e queima, né? Porque aquele ácido queima, que muda a qualidade vocal. Então, quem tem isso, ou quem dá aula, palestra, tem que cuidar da qualidade vocal, senão na Olha, tua aula das 8 da manhã, tua voz está ótima, e das 8 da noite você já não consegue mais falar. aí ele, nossa, essas dicas aqui foram importantes, assim. Queria te perguntar assim, né? Vamos supor, claro, existem, a gente falou em dois momentos, né? Então, o momento inicial de você entender quem é você, qual é a mensagem, né? O porquê, o quando, que isso vem da essência da pessoa. Agora você está trazendo até técnicas, né? Ajustes que complementam e potencializam aquela essência, certo? Sim, Que é importante também. Então, aqui nós não estamos falando que comunicação é qualquer coisa. Então, assim, entenda, né, quem você é, o que você quer comunicar, quando, que tem muito a ver com a essência, que eu acho que tem também aquela questão do julgamento, tem muito a ver em você entender quem você é, porque se você está seguro de quem você é, pode vir julgamento que for, que você vai saber que muitas vezes não é sobre você. E aí a gente coloca técnica, né, que aí exato. potencializa aquilo que já está legal. Se você pudesse dar uma dica para, assim, ó, um primeiro ajuste para quem quer melhorar a comunicação, sei lá, para essa semana, para a próxima semana. Seja a parte essencial, seja a parte de técnica. O que que você, ou qual caminho, claro que depois as pessoas vão te seguir, até falei para você que a gente vai buscar fazer um trabalho para justamente que nem eu. Cara, todo lugar que eu vou fazer palestra, eu tô com café. Então, opa, agora você já me puxou a orelha, de certa forma, que fala, opa, eu adoro água gelada ao talo também, então, e bebo quando eu vou, antes de uma palestra, antes das mentorias. Então é uma coisa que eu vou começar a observar. Se você pudesse falar assim, olha, um primeiro ajuste, um primeiro norte para você melhorar a sua comunicação, geralzão assim, existe algo que você poderia falar, ó, vai por esse caminho, pensa dessa forma, olha para isso. O que que você, claro, né, eu estou Bom, simplificando um se. negócio que não é tão simples, né? Então tá. Para melhorar de imediato, evite gelados e quando você toma água na temperatura ambiente, você coloca um gole grande e engole com força. Se tiver qualquer secreção, ali ela vai desprender. Então, no meio de uma palestra, tomar essa água é importante. E se a voz estiver começando a falhar, dá uma gargarejada de leve na água. Gente, dá licença, gargareja e engole aquela água. 3 gargarejinhos, isso aqui, ó. E engole. Fazer isso 3 vezes, a voz volta rápido, Que tá? legal. E essa é uma técnica. Agora, alguém falou algo para você, ou você vai falar algo para alguém? Seja direto. Não coloque intermediário. Vai direto na pessoa que resolve. Vai direto falar para a pessoa aquilo que pertence a ela. A crítica é sobre a Maria, fala para Maria. Não fala para Joaquina, fala para Maria. Fala para Maria, sabe? É assim, é ser direto e quando você recebe, né? É o fluxo do vai e vem. Não toma como pessoal. Só imagina o seguinte: essa pessoa teve a coragem de dizer para mim. Então, isso agora passou a ser meu. E se é meu, eu posso mudar. Não, e ele, São assim, as duas ó, dicas que eu dou para a gente fechar com chave de ouro, assim, essa que a gente dica, está essa falando. dica que você falou, assim, é uma coisa que, assim, eu era muito da pessoa que não falava diretamente e me milindrava quando recebia. E aí o que começou? Eu, né, claro, busquei, fui me Noventa e desenvolver. nove por cento é assim. Fui me desenvolver. O que que eu percebi? Que por mais que às vezes eu fale alguma coisa e a pessoa se incomode, ao longo do tempo, aquela ficha cai. E muitas vezes a pessoa vem até depois e fala, olha, cara, Agradecer. eu Sim, entendi exatamente. sim. E da mesma forma, se você recebe algo, né, e às vezes te incomoda, se você começar a observar, então essa dica assim é maravilhosa. Ele é, como a gente falou, né? Temos aí alguns minutos finais. Eu queria fazer umas perguntas muito rápidas, assim, tipo pai bola, que eu faço para todo mundo. Primeiro, que frase você gostaria de ter ouvido no início da sua carreira?
Eu acho que é não deixe de acreditar no seu sonho, por mais que alguém te faça uma crítica. A primeira pessoa a acreditar em você tem que ser você mesmo. Legal. Seria essa. A primeira pessoa. Não desista de você, seria essa. Muito bom. É assim, eu concordo e assino embaixo. Me conta um ensinamento que você leva até hoje do seu pai na sua carreira, assim, algo que ele falou ou que você observava, que você fala assim, cara, isso aqui é dele e eu trago e eu vou levar para muito tempo. Ah, se preocupe com a sua conta, do que é da sua conta. Então, era desde isso aqui pertence a você, arruma. Não pertence, não é da sua conta. E conta bancária também, é seu, né? Você sabe guardar? Primeiro guarda o dinheiro para você, depois você paga o resto. Separa desde o seu primeiro salário da sua mesada 10% do que você ganha para o seu futuro. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então, Olha, cuida da sua conta. E isso fez muita diferença, porque mesmo sendo assalariada, eu consegui construir uma qualidade de vida confortável, eu muito diria, bom. né? Sim, Eu e é acho uma que é isso. delícia te seguir, porque a gente vê os bastidores da rádio, a gente vê as viagens que você faz. Então, assim, não é o que ela tá falando aqui, ela não vive, não, viu? Exatamente isso. E Eli, deixa eu te perguntar, e o ensinamento da sua mãe, que você leva até hoje, assim, que você fala, não, isso aqui veio dela. A da minha mãe é sempre ajude alguém que você possa ajudar, né? Tenta ajudar onde o seu braço alcança, quem está mais perto. Mas ela sempre deixou claro que a ajuda tem que ser a de ensinar o peixe, a pescar o peixe e não dar o peixe pronto. Porque se você dá o peixe pronto, a pessoa vai comer e acabou naquela refeição. Se você ensinou a pescar, ela vai se virar por muitas e muitas outras vezes. Que tem muito a ver com aquilo que você falou, né? De doar. Mas não é o doar assim, dar na boquinha, né? Porque às Isso, vezes é o que você falou, um ensinamento, ele perdura por décadas, né? é Então isso. esse, ó, eu anotei os dois porque assim, eu vou levar isso para mim também. Se preocupe com o que é da sua conta. Isso, isso é uma coisa que às vezes eu falo. As pessoas vão perguntar, Jorge, mas você não, você tá inabalado com isso. Eu falo, cara, isso aqui não tem, não é meu, não tem como resolver. Eu vou por outras coisas, entendeu? É muito, muito disso, né? Ele, qual livro? Me dá uma indicação de um livro que você leu, que você está lendo, Ah, o que mudou minha vida, assim, eu li muitos livros sobre educação financeira, uma época que eu queria melhorar essa qualidade legal. de vida, e eu li um livro chamado Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, que é de uma autora americana, eu não vou lembrar o nome dela não, mas o nome do livro é esse, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. E ela fala da importância da gente ser tão bem paga quanto um homem quando a gente trabalha com a mesma competência de um homem. Legal. Isso naqueles tempos em que a mulher tinha menos espaço no mercado de trabalho do que tem hoje, mas isso impactou bastante a minha carreira. Legal. Esse aqui eu vou indicar, inclusive, para minha esposa. Eu acho que tem esse viés, assim. Ela é uma pessoa muito bondosa e ao extremo, assim. Muitas vezes ela, né, o que a gente falou, assim, ela deixa, né, de fazer por ela muitas coisas, assim. E você sabe que santo de casa não faz milagre, né? É, mas primeiro Então, você, depois o outro, né? É isso. Eli, qual que foi o melhor café da sua vida? E assim, ó, não precisa ser o café mais saboroso. Esse melhor Ah, não, café é aquele assim, ó. esse é inesquecível, assim. É? Foi quando eu fazia um ano e pouco que eu não via minha filha e ela estava morando em Dubai. E aí eu cheguei de madrugada lá e ela tinha deixado naquelas maquininhas de pão, um pão multigrãos que eu adoro, que ela tinha feito. Ela deixou prontinho para ficar pronto no horário que eu estava chegando. E o meu genro preparou um café, assim, expresso, lá do jeito dele, da maneira árabe de fazer, porque ele é egípcio. E aquele pãozinho ali com a manteiga derretendo em cima e aquele café foram Quantos inesquecíveis anos faz isso, Eli? pelo café e pelo momento, 6 anos. Olha só. E foi inesquecível para mim, assim, ser recebida por coisas que eles não foram comprar, eles fizeram, eles O cuidado, prepararam. né? O cuidado, a Então, preocupação. isso foi inesquecível. Acho que foi Ai, o melhor Eli, café. para fechar, que eu sei que já deu a sua hora, eu quero que você intencione algo que você possa compartilhar com a gente. Pode ser um projeto, uma vontade, algo assim. E eu vou tirar uma carta sistêmica aqui, vou te mostrar, vou falar e a gente vai ver se faz sentido ou não.
Então, respira, pensa em algo que você possa compartilhar. Eu vou tirar aqui, vou me conectar com você e vamos ver o que. Eu quero ajudar as pessoas a serem mais felizes, mais, como é que eu vou dizer, mais leves, se sentirem mais à vontade com a comunicação de forma geral, tanto do que elas dizem quanto do que elas ouvem. Por isso, eu tenho me especializado na mentoria individualizada. Eu Muito chamo bem. de terapia da comunicação. Então, muito bem, vamos ver aqui o que. Ó, até que você torne consciente o inconsciente, ele governará a sua vida e você chamará isso de destino. Essa frase, você deve conhecer o autor, é de Carl Jung, né? Fez sentido para você isso? Muito, Carl Jung é a linha que eu sigo dentro da psicologia. Claro que faz, porque enquanto você não toma consciência, você não pode mudar, você nem sabe que aquele problema existe. Então, quando você se toca ou quando alguém aponta aquilo para você, essa é a sua chance de entrar em contato, de saber que aquilo pode ser mudado, porque aí passou a ser seu. É isso, eu E fecharia desse ele, jeito. Obrigada obrigado. pelo convite. Super beijo. Se você quiser falar um pouco das suas redes sociais, fica à vontade. Mas Ah, antes é eu o queria. @eliana.chuf. Simples assim, pode me seguir tanto no Instagram quanto no TikTok, que é onde eu posto quase que diariamente. Muito bem, mais uma vez obrigado. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram por 24 horas. Depois eu vou jogar ela na plataforma e vai ficar acessível para todo mundo também. Muito obrigado, Eli. Olha, foi uma Obrigada a delícia. A você. gente podia ficar aqui o dia inteiro. Quem quiser E ouvir eu tenho que mais, sair porque eu estou indo para trabalhar e estou indo para o ar para falar para todo o Brasil. Eu trabalho em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas o meu estúdio fala para quase 50 afiliadas pelo Brasil. Quando você entra ali no link da Rádio Mix, você escolhe a sua cidade. Tô lá, para qualquer lugar, isso exceto mesmo. São Paulo, onde eu fiz por 20 anos. Depois eu fui para a plataforma para o Brasil. Tá Então é bom? isso, gente. Obrigado, super Beijo. beijo e até a E obrigada próxima. por você que acompanhou a gente ou ao vivo ou está assistindo a gente agora até o final. E não esquece, ó, se quiser fazer um trabalho especializado comigo, vai no link da minha bio, preencha ali o formulário e a gente vai entrar em contato com você. Tá Super bom? beijo, Eli. Obrigado e bom Beijo, tchau. trabalho, viu?